Você já pensou em fazer do seu trabalho o púlpito de Jesus? Já pensou em fazer da sua atividade profissional uma forma de mostrar o amor de Cristo para outras pessoas? Sim, isso é possível e você vai ver isso comigo hoje na Bíblia. Não sai daí, porque está começando o seu programa Adoração. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu programa Adoração e nós estamos aqui mais uma vez para a gente falar da Palavra de Deus. Mas antes da gente entrar no texto bíblico de hoje, eu quero te oferecer um guia de estudo da Bíblia que vai te ajudar a se aprofundar no texto da Bíblia. Aqui está esse estudo bíblico, o Espírito Santo. Essa é uma revista, um guia de estudos da Bíblia em formato de revista, que vai ajudar você a se aprofundar numa área da teologia que a gente chama de pneumatologia. É complicado o nome, mas é simplesmente o estudo do Espírito Santo. E nesse material aqui você vai encontrar várias lições muito bem diagramadas, um material colorido, com textos bíblicos, com explicação, para você se aprofundar nesse tema que é tão importante, o tema do Espírito Santo. E como é que você faz para ter essa revista? Em primeiro lugar, você sabe, você não vai pagar nada por isso, não é? Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio para a sua casa. Sim, está tudo pago. O seu único trabalho é pedir esse guia de estudos e nós vamos enviar para a sua casa em qualquer lugar do Brasil pelos Correios. Se você quer pedir agora esse guia de estudos, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12982444449. 12982444449. Você também pode ligar no horário comercial, tá? Para o número 0 operadora 12 2127 3121. O WhatsApp você pode mandar agora, mas se você prefere ligar, então é no horário comercial. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica e nesse site você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Clica nela e aí você vai preencher o formulário e clicar lá para enviar o formulário para a gente. É só esperar que em até 30 dias o guia de estudos chega na sua casa pelos Correios, sem cobrar nada, sem a gente cobrar nada. É um oferecimento da Novo Tempo para você conhecer mais a respeito da Bíblia. E agora chegou a hora da gente estudar a Bíblia, tá bom? Então eu quero que você, se puder, ore comigo agora para a gente pedir a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo da palavra de hoje. Senhor Deus, chegou a hora mais importante desse programa, que é a hora de abrir a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor esteja conosco, nos iluminando, para que nós possamos entender o Teu recado para nós hoje. Abençoa essa pessoa que está me assistindo, cuida da mente dela agora, acalma o coração, para que ela possa entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Você tem aí a sua Bíblia na mão? Então, abra no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler aqui uma história que é muito conhecida, especialmente das crianças, né? Geralmente as crianças que estão na igreja, elas ouvem muito a história da multiplicação dos peixes. Aquela pesca maravilhosa, como alguns gostam de chamar. Mas nessa história aqui tem uma lição muito importante. Aliás, tem várias lições muito importantes. E eu quero tirar aqui pelo menos uma delas para a gente, a partir dessa história da multiplicação dos peixes, né? Da pesca maravilhosa. Você tem sua Bíblia? Então abra em Lucas capítulo 5. Eu quero ler com você os 11 primeiros versículos desse capítulo, tá bom? A gente vai ler e depois a gente vai voltando em alguns pontos da história
para a gente entender o recado. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a história da pesca maravilhosa. E ela acontece ali no que é chamado de Lago de Genezaré. O mar da Galileia, como era chamado também, ele tinha duas características que são muito importantes para que essa história se torne mais significativa ainda. A primeira característica do Lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, é que ele era conhecido pela abundância de peixe. E olha que coisa interessante. Num lago ou num mar que era conhecido pela abundância de peixes, naquele dia, Pedro, Tiago, João não pescaram nada. Aqueles homens que eram pescadores experientes não pescaram nada, passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada em um mar que era conhecido por ter muitos peixes. Outra coisa interessante sobre o Lago de Genezaré ou sobre o Mar da Galileia. No antigo Israel, o mar era símbolo dos pagãos. Então, quando os israelitas antigos queriam se referir aos pagãos, eles falavam do mar. Agora percebam, Jesus escolhe pregar do mar e ele faz com que os peixes se multipliquem naquele mar, porque Jesus estava querendo dar uma lição espiritual, uma lição de missão para aqueles homens. Aquele mar que representava os pagãos para os judeus, estava também representando que a mensagem de Jesus, que estava sendo pregada de dentro daquele mar, chegaria a todas as pessoas, inclusive aos pagãos. Mas essa história, ela começa com 2 problemas. Não sei se você percebeu na leitura, mas aqui nessa história há 2 problemas iniciais: a falta de peixe e a falta de púlpito. Os pescadores, Pedro, André, Tiago e João, tinham passado a noite pescando e não pegaram nenhum peixe. E eles se mantinham a sua família com peixes, né? Eles pescavam e vendiam aquilo que eles pescavam para poder manter a sua família. Então, naquele dia, estava faltando peixe. Mas, além de faltar peixe, naquele dia também estava faltando púlpito para Jesus. Você leu comigo no começo da história, Jesus estava pregando na praia e a multidão comprimia Jesus. E quanto mais a multidão comprimia Jesus, menos ele conseguia pregar para que todos ouvissem. Aqui tem 2 problemas. E esses 2 problemas vão ser resolvidos por Jesus. A falta de peixe
e a falta de púlpito. Mas a própria sequência de resolução de Jesus já nos mostra algumas coisas importantes. O texto continua dizendo que, quando a multidão o comprimia, Jesus viu 2 barcos que estavam ali na beira da praia, né? 2 barcos, e um deles pertencia a Simão. O que os pescadores estavam fazendo? Segundo o texto bíblico, os pescadores estavam lavando as redes, porque naquele dia tudo que eles tinham conseguido pegar era sujeira, algas, coisas que não tinham utilidade para eles. Então eles estavam lavando a rede na esperança de que, quem sabe no próximo dia, na próxima madrugada, que é quando eles pescavam, eles pegariam algum peixe. Mas Jesus faz um pedido, e ele entra no barquinho de Simão Pedro, pede que Simão afaste um pouco o barco da margem, e do barco, a Bíblia diz, ele sentou-se no barco, no versículo 3, e ensinava o povo. Você percebe que naquele momento o barco de Simão Pedro, virou o púlpito de Jesus. Dali do barco, Jesus pregava para a multidão. E que imagem bonita, né? Você já parou para pensar nessa imagem? Jesus sentado no barquinho, que até então servia para pescar peixes, mas que naquele momento estava servindo Jesus para pescar homens, para pescar seres humanos. Aliás, Jesus vai usar essa mesma metáfora com Pedro no final da história, você leu comigo, né? Porque Pedro, de pescador de peixe, passaria a ser um pescador de homens. E Jesus estava fazendo ali uma representação, né? O que a gente chama em teologia de uma ação parabólica. Ou seja, o que Jesus estava fazendo também tinha um significado espiritual. Quando Jesus entra no barquinho de Pedro para pregar para as pessoas, é como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, esse barquinho que um dia serviu para pescar apenas peixes, agora está servindo para pescar homens. Assim como você, Pedro, que um dia apenas pescou peixes, também vai agora pescar homens. Jesus estava convidando Pedro para se tornar um missionário, alguém que espalharia o evangelho dele. A Bíblia não diz qual foi o conteúdo da pregação de Jesus. A Bíblia apenas diz que Jesus entrou no barco e pediu para Pedro afastar o barco. E você percebe que Pedro não tem nenhuma resistência aqui, não é? Pedro já conhecia Jesus. Se você olhar um pouquinho antes aí, a história anterior, você vai ver que Jesus, ele cura a sogra de Pedro. Fazia pouquíssimo tempo que Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Então, Pedro já sabia quem era Jesus. Pedro já sabia que Jesus era alguém muito especial, que ele era o Messias. Eles já conheciam as histórias de milagres que Jesus já tinha feito, né? Alguns deles estavam com Jesus lá em Caná da Galileia, quando Jesus multiplicou o vinho. Só que eles ainda não eram discípulos de Jesus. Pedro, André, Tiago e João, embora já andassem com Jesus de maneira esporádica, eles ainda não tinham largado tudo para seguir a Jesus. E Jesus estava querendo que eles seguissem o seu caminho, seguissem a missão que Jesus tinha para eles de maneira integral. Então, depois que Jesus termina o seu sermão, a gente não sabe qual o conteúdo, mas certamente foi um sermão evangelístico para que as pessoas aceitassem a salvação. A Bíblia diz no versículo 4, tendo acabado de falar, disse para Simão, vá para as águas mais fundas. Eu gosto de pensar nessa cena, porque se você parar para ler com cuidado, Jesus não saiu do barco. A Bíblia diz que quando ele parou de pregar, quando ele acabou o seu sermão, ele só olhou para Pedro, que estava dentro do barco com ele, e disse, agora vai mais para longe, vai para o fundo.
Pedro obedeceu, levou o barco para o fundo. Ainda não estava entendendo muito bem o que Jesus queria. E quando chegou lá no fundo, a Bíblia diz que Jesus deu um recado para Pedro. Ele disse: lance as redes. Como assim lançar as redes? Pedro sabia que Jesus era um pregador, Pedro sabia que Jesus fazia milagres, ele tinha visto Jesus curar a sua sogra, ele tinha visto tudo isso, mas Pedro sabia que Jesus não era um pescador, Jesus era um carpinteiro. E como é que Jesus vai agora dar instruções para um pescador sobre a hora de pescar? Tem um detalhe interessante aqui nessa história. Por que os pescadores daquela região pescavam à noite? Por que eles passavam a noite toda pescando? A modalidade de pesca que eles usavam era a rede de arrasto. Então eles pegavam 2 barcos, por isso que tinham 2 barcos ali, né? Pegava a rede, os pescadores de um barco seguravam a rede, os pescadores do outro barco seguravam a rede e eles saíam fazendo um arrasto assim. Por quê? Porque eles iam pegando os peixes. E como a água estava escura, os peixes não conseguiam se defender da rede. Agora, lançar as redes de dia não era o mais comum. Não era porque os peixes conseguiam se livrar das redes. Não era uma boa hora de lançar a rede ali, naquele dia, naquela hora. Só que quem estava mandando lançar as redes era Jesus, o Senhor da natureza. E se Jesus mandava fazer alguma coisa, eles tinham que obedecer. E essa aqui é uma lição para a gente, né? Às vezes Jesus nos dá umas ordens estranhas, mas se nós formos inteligentes, nós também obedeceremos às suas ordens. E foi o que Pedro fez. Pedro poderia ter discutido, ele poderia ter dito: Senhor, olha, Senhor, o Senhor é muito bom de pregação, o Senhor é muito bom de milagres, mas de pescaria eu entendo. Mas Pedro não fez isso. O que Pedro fez é uma grande lição para nós, porque ele disse assim: porque és tu quem está dizendo, eu lançarei as redes. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. Pedro nos ensina com a sua ação aqui uma coisa que é fundamental para que os milagres aconteçam na nossa vida: obedecer à palavra de Deus. Amigos, não existe cristianismo sem obediência à palavra. Não existe cristianismo sem que você leve em conta aquilo que Deus falou. Sabe, eu conheço algumas pessoas que dizem que amam a Jesus, mas não querem obedecer à palavra de Jesus. Imagine se Pedro naquele dia não tivesse obedecido à palavra de Jesus. Ele não teria visto aquele milagre, mas ele diz: porque o Senhor falou, segundo a tua palavra, eu lançarei as redes. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa hoje. Se Jesus está te pedindo alguma coisa, se você descobriu na palavra de Deus que Jesus quer alguma coisa de você, diga a Ele: Senhor, eu nem compreendo direito, Senhor, mas se o Senhor está falando, eu vou fazer. Então, obedecendo à palavra de Deus, Pedro lançou as redes. Eu não sei se Pedro lançou as redes com tanta fé de que ele ia pegar alguma coisa, mas o fato é que Pedro lançou a rede e quando ele puxou, a rede estava pesada. Tão pesada que ele não conseguia puxar sozinho. E eu tenho certeza absoluta que Jesus estava ali ao lado de Pedro, ajudando a puxar a rede, e talvez com um sorriso no rosto. Mas a coisa estava tão grande, o peso era tão grande, tinha tanto peixe naquela rede, que Pedro teve que pedir ajuda aos seus colegas do outro barco. Lembra do outro barquinho? Do outro barco, chamou os seus amigos, e eles vieram, e ambos os barcos ficaram cheios. A Bíblia diz: a ponto de quase afundar. Amigos, naquele dia, Jesus não estava apenas querendo dar peixes
para Pedro, Tiago, André e João, não. Mas aqueles barcos lotados de peixe, a ponto de quase afundarem, era um grande símbolo, uma grande metáfora do que a palavra de Deus faria com o mundo. Veja, quando Jesus estava pregando ali, ele era um homem que estava pregando numa região remota do mundo. E se um cético olhasse para Jesus dizendo que o evangelho seria pregado em todo o mundo, talvez alguém diria para ele assim: mas esse homem está ficando doido. Como é que uma mensagem de um homem lá na Galiléia vai ser pregada em todo o mundo? Mas, amigos, nós não podemos esquecer que a palavra é de Deus. E que se Deus falou, vai acontecer. E Deus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Então, aqueles 2 barcos cheios de peixe, a ponto de quase afundar, representavam o mundo que receberia a palavra de Deus e que também seria um barco cheio de peixes. É só você olhar para o mundo hoje. Há muitos lugares que ainda não foram evangelizados, há muitos lugares que ainda não receberam a palavra de Deus, mas o evangelho do reino já chegou em muita gente. Em muita gente. Aqueles homens conseguiram tirar o barco do mar cheio de peixe. E aí a Bíblia diz que Pedro, aqui no versículo 8, ele se prostrou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando Pedro se viu diante daquele que tem controle sobre o mar, sobre o céu, sobre a vida das pessoas, o sentimento que ele teve é o mesmo sentimento que qualquer crente, que qualquer pessoa tem quando se encontra de verdade com Jesus. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós reconhecemos quem nós somos e quem Ele é. E Pedro reconheceu, ele era um pecador. E ele disse: afasta de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Só que Pedro precisava entender alguma coisa ainda. Ele precisava entender que Jesus não se afasta de pecadores. Jesus se aproxima de pecadores para salvar. É por isso que Ele está próximo a você hoje. Embora você seja um pecador, embora eu seja um pecador, Jesus está próximo a nós porque Ele quer nos salvar. Não importa quem você é, não importa onde você está, você pode estar me assistindo de dentro de um presídio. Jesus quer salvar você e Ele se aproxima de pecadores. A Bíblia então diz que em vez de Jesus se afastar de em vez de Jesus se afastar de Pedro, Ele chama os companheiros. E Jesus então diz uma coisa para Pedro. Ele diz assim: Simão, lá no versículo 10, Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que Jesus estava fazendo naquele dia? Ele estava ganhando Pedro e também Tiago, André e João. Quando Jesus estava mexendo com as redes de pesca de Pedro, na verdade ele estava pescando o próprio Pedro e seus companheiros. Ao encher as redes de Pedro, André, Tiago e João de peixes, na verdade Jesus estava pescando aqueles 4 para se tornarem missionários. E a história termina dizendo que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas aí eu queria voltar para algo que eu falei para você lá no começo. Essa história tinha 2 problemas, lembra? Você lembra quais eram? Era falta de peixe e falta de púlpito. Jesus resolveu os 2 problemas, mas em qual sequência? Primeiro, Jesus resolveu a falta de púlpito. E depois, Jesus resolveu a falta de peixe. Na verdade, esse texto é uma espécie de texto sanduíche. Porque no começo do texto,
há uma resolução espiritual. Jesus prega. No meio do texto, há a resolução do problema físico, da falta de peixe. Jesus dá a pesca maravilhosa. E no final do texto, você tem de novo uma solução espiritual, o chamado de Jesus para Pedro e seus companheiros. Por que eu estou destacando isso? Porque se Simão não tivesse deixado Jesus ocupar o seu barquinho e fazer dele um púlpito, ele não teria visto uma pesca maravilhosa e provavelmente não teria sido chamado para ser um discípulo de Jesus naquele momento. O que eu gostaria que você aprendesse com esse texto hoje é que aquilo que você faz profissionalmente pode e deve se tornar o púlpito de Jesus. E talvez você esteja pensando assim, mas pastor, se eu transformar o meu trabalho no púlpito de Jesus, se eu começar a pregar o Evangelho a partir do meu trabalho, da minha clínica, do meu comércio, da minha atividade profissional, eu vou perder clientes. Não. Veja o que aconteceu aqui. A maior pesca que Pedro já fez na vida aconteceu depois que o seu barquinho se tornou o púlpito de Jesus. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se o seu trabalho se tornar o púlpito de Jesus, Ele vai cuidar dos resultados do seu trabalho. Talvez eu esteja falando aqui com um professor, com um médico, com um pedreiro, com uma dona de casa, talvez com uma enfermeira, uma fonoaudióloga. Você já pensou em fazer do seu trabalho o púlpito de Jesus? Você não precisa se tornar um pastor para pregar o Evangelho, não precisa. Você pode pregar sobre Jesus a partir do seu trabalho, no seu campo de influência. Você que é um advogado, uma advogada, já pensou em fazer do seu escritório o púlpito de Jesus? Cada cliente que chegar lá pedindo a sua ajuda, sair de lá com ajuda jurídica e também com uma palavra bíblica? Ah, pastor, isso é um grande desafio. Eu sei que é. Mas mesmo sendo um grande desafio, essa história nos mostra que todas as vezes que o nosso barquinho, o nosso trabalho, vira o púlpito de Jesus, Ele multiplica os peixes. Eu não sei que tipo de desafio você vai ter para colocar essa mensagem em prática. Mas a verdade é que, se Pedro tivesse recusado se tornar um pescador de homens, ele teria morrido no anonimato. Mas porque Pedro aceitou fazer do seu barquinho o púlpito de Jesus, mais de 2000 anos depois da sua morte, ele ainda é lembrado. Meu convite para você é: faça do seu barquinho, do seu trabalho, o púlpito de Jesus. E eu quero orar por você, para que Deus ajude você a fazer isso. Senhor Deus, ajuda essa pessoa que está me assistindo agora a fazer do trabalho dela, da profissão dela, o púlpito de Jesus, para que o teu nome e o teu amor seja divulgado para todas as pessoas com quem ele e com quem ela entre em contato. Deus, dá coragem e multiplica os peixes na vida dessa pessoa, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.